Será que existe um plano mestre, um projeto oficial para a educação de toda criança e adolescente no Brasil? Pois é, existe. E hoje a gente vai desvendar esse projeto usando as diretrizes curriculares nacionais para entender direitinho qual é a jornada que foi desenhada para cada estudante no país. Então, a grande pergunta é essa, né? Como a lei, lá no papel, imagine o caminho de um estudante no Brasil? Para responder isso, a gente vai seguir os passos desse estudante desde o primeiro dia de aula até a formatura e tentar entender a lógica por trás de cada etapa. Mas antes da gente começar essa viagem, a gente precisa entender o básico, o alicerce de tudo isso. Quais são as grandes ideias que sustentam todo o sistema educacional? Vamos começar por aí. Pensa na educação como um rio e não como um monte de poças d'água isoladas. A lei diz que a jornada do estudante deve ser um fluxo contínuo, sem rupturas, sem trancos. Sabe? A passagem da creche para o fundamental e depois para o médio tem que ser suave. Essa é a ideia principal de um processo que a lei chama de orgânico e sequencial. Agora, vamos dar uma olhada no cardápio da educação. O que exatamente se aprende? O currículo no Brasil é como se fosse uma refeição, sempre servida em duas partes que, no final, precisam se combinar para formar o prato completo. A lógica é bem simples, na verdade. A Base Nacional Comum é tipo o prato principal, sabe? Aquele conhecimento essencial que todo estudante no país inteiro tem que receber. Já a parte diversificada, esse é o tempero da casa, o acompanhamento que traz a cultura e as características da região para dentro da sala de aula. É o que dá um sabor único. E como o sistema lida com assuntos complexos do mundo real? Através de um conceito chamado transversalidade. A ideia é genial. Em vez de criar uma matéria de ética ou de meio ambiente, esses temas precisam atravessar várias disciplinas. Então, se fala de sustentabilidade na aula de biologia, de geografia e, por que não, até na de matemática. A ideia é conectar o aprendizado com a vida real. Ok, com essa base toda em mente, agora sim a gente pode começar a jornada. Vamos acompanhar um estudante passo a passo pelas 3 grandes etapas da vida escolar dele. Então, esse é o mapa do caminho. A educação básica se divide nesses 3 grandes momentos. Cada etapa tem uma missão muito específica e vai preparando o terreno para a próxima, construindo o conhecimento aos pouquinhos de forma progressiva. A jornada começa aqui, na educação infantil. E a missão vai muito além de só preparar para a alfabetização. O foco é no desenvolvimento completo da criança. O físico, o afetivo, o social. É aquela fase do cuidar e educar, onde a brincadeira é a ferramenta de aprendizado mais importante de todas e a parceria com a família é fundamental. Logo depois vem o ensino fundamental. Nesses 9 anos que são obrigatórios, o objetivo é um só: construir a base. É aqui que o estudante tem que dominar as ferramentas que vai usar para o resto da vida: a leitura, a escrita e o cálculo. O foco é dar autonomia para que ele possa, de fato, aprender a aprender. E aí, chegamos à etapa final, o ensino médio. Este é o momento de consolidar tudo o que foi aprendido e dar um passo além. A ideia é aprofundar o conhecimento e preparar a pessoa não só para a faculdade ou para o mercado de trabalho, mas, olha que importante, para a vida em sociedade, desenvolvendo a capacidade de pensar de forma crítica e autônoma. Mas espera aí. Achar que o currículo é só uma lista de matérias isoladas seria um erro. O projeto pensa em algo muito mais integrado, mais dinâmico. Vamos ver os detalhes de como isso se organiza. Olha só o coração do currículo, a espinha dorsal do que a lei diz que é essencial. Claro, língua portuguesa e matemática estão lá, são a base de tudo. Mas o projeto também garante o estudo das artes, do mundo ao nosso redor, da educação física e até do ensino religioso. É o pacote fundamental que toda escola no Brasil deve oferecer. E aqui tem um ponto que é sério, fundamental e está escrito na lei. A base comum e a parte diversificada não podem se constituir em 2 blocos distintos. O que isso quer dizer na prática? Que elas têm que andar de mãos dadas, sabe? Dialogando o tempo todo para formar uma experiência de aprendizado que faça sentido, que seja coerente. Então, o que entra nessa parte diversificada? É aqui que o currículo ganha um sotaque, a cara do lugar, com o estudo da cultura e da história da região. É aqui também que entra o ensino de uma língua estrangeira. E olha que curioso, a lei manda que as escolas ofereçam espanhol no ensino médio. Coisas bem práticas, tipo educação para o trânsito, também podem aparecer por aqui. Esse número aqui, 20%,
é talvez uma das ideias mais modernas do projeto todo. A lei diz que 1/5 de todo o tempo de aula tem que ser dedicado a projetos que misturam matérias diferentes, e o mais legal são projetos escolhidos pelos próprios estudantes. A ideia é dar mais autonomia, deixar o currículo mais flexível e permitir que cada um se aprofunde naquilo que realmente interessa. Beleza. Depois de passar por todas essas etapas, por todos esses componentes, qual é o resultado esperado? Qual é o retrato final de quem completa essa jornada toda? A resposta está aqui, bem clara na lei. No fim das contas, o grande objetivo não é só acumular um monte de informação. É desenvolver a autonomia intelectual e o pensamento crítico. Em outras palavras, o sistema quer formar cidadãos que saibam pensar por conta própria, analisar o mundo e tomar as próprias decisões. Enfim, esse é o plano. É o projeto que está no papel. Uma visão bem ambiciosa, com objetivos muito claros para a educação aqui no Brasil. Mas aí fica a grande questão, que vai muito além de qualquer lei, né? O quanto a nossa realidade, lá na sala de aula, de fato reflete esse ideal. E o que falta para que a jornada de cada estudante seja exatamente essa que o projeto sonhou.